Tudo começa quando a Esmeralda está ali se lamentando ao Paulo, que tem muito medo de perder ele, que a dona Rita já disse isso a ela várias vezes. O Paulo questiona ela se ela acredita mais nessa mulher do que nele e pede que, por favor, que ela confie nele e que ela vai ver que ele não vai falhar com ela. A Esmeralda diz que prefere que ele fique, prefere esperar ele e que não se importa se eles vão passar fome, é sério. Mas o Paulo diz que não, que isso não, e que além de tudo isso, o pai dele disse que iria pagar todos os gastos dessa viagem e dos estudos, e com isso ele terá que apenas ganhar só para eles dois, ou melhor dizendo, para mandar para ela o necessário. O Paulo continua falando ali que vai terminar a faculdade dele, que vai estudar pintura, que ela sabe muito bem que ele adora, e que vai começar a trabalhar e vai ganhar muito dinheiro. Esmeralda começa a chorar e pergunta quando que ele vai, e de início ele fica calado, ao mesmo tempo que a cena muda e vai para o Augusto, que está agora com a Lorena, e o Augusto diz que só está faltando uma semana para que essa mulher vire passado. Ele está se referindo ali à Esmeralda. Pessoal, antes de continuar aqui, eu quero pedir a vocês que deixem o seu gostei, o seu comentário do que você está achando dessa novela aí. Deixe sua nota aí nos comentários, porque no próximo vídeo ele aparecerá aqui. E também não esquece de deixar o seu nome e a cidade de onde você nos assiste, beleza? Depois ele percebe que a Lorena está meio cabisbaixa ali e pede para que ela não fique assim, porque ela mesma vive dizendo ali que não há sacrifício que não se faça pelos filhos. Lorena diz que ele tem razão e que se separar de seu filho é a maior demonstração disso, e que até pensou que ele não iria conseguir convencê-lo. O Augusto fala para ela que ele disse que tudo iria se sair bem, e ele ainda fala que já estão chegando ao final e que o Paulo vai embora em alguns dias e que aquela mulher não voltará mais a vê-lo. A cena de imediato volta para Esmeralda e o Paulo, e a Esmeralda pede que, por favor, que ele não vá embora e que não deixe ela ali. Ele chama ela de amor e pede para que ela não comece novamente e que não tire a coragem dele. Esmeralda fala que é porque quando ela pensa que eles vão ficar um monte de dias sem se ver, e ela fica imaginando que será uma distância muito grande que vai separar eles dois, e pergunta ao Paulo se os Estados Unidos é muito longe. O Paulo diz que não, que fica bem perto dali, e eu vi a hora ele dizer a ela que dava até para ir andando, mas ele continua falando que os Estados Unidos é bem perto dali, da mesma forma que ela está bem perto do coração dele. A Esmeralda fala que se ele não voltar, ela vai morrer de tristeza. Paulo fala que na verdade ele não vai voltar e que sim, que ele vai levar ela para o lado dele, e pergunta se ela não acha que ele sente o mesmo por ela. Paulo diz que eles têm que ser fortes, que já disse que assim que ele ganhar dinheiro, ele vai mandar para ela, e que assim ela tira os documentos e vai encontrar ele. Eles se casam e serão felizes por toda a vida. Esmeralda pergunta documentos e ele fala para que ela não se preocupe, porque ele vai resolver tudo, e que o pai dele é um grande advogado e que, além de tudo, ele está ao lado dele, e que isso deixa ele muito contente, e que o seu maior obstáculo era o pai dele, que agora ele está vencido e que o resto não tem importância, porque o pai dele vai ajudar eles dois. A Esmeralda, por sua vez, arriada às 4 rodas ali pelo Paulo, ela pergunta a ele agora porque ele não leva logo ela de uma vez por toda, porque ele sabe muito bem que ela não tem medo de trabalho, e que ele mesmo diz que lá tem trabalho para todo mundo, e que nesse caso ela pode ir trabalhar com ele, e que assim eles podem acabar ficando juntos. Paulo responde que não, que isso não dá para ser, e pede para que ela lhe dê um tempo, e que ele tem os seus próprios valores, e que ele tem que abrir caminho com os seus próprios meios, e que pede a ela que ela tenha muita fé e paciência, por favor. A Esmeralda então pergunta e se ele esquecer ela, e ele pede para que ela olhe bem para ele e pergunta se ela realmente acha isso. A Esmeralda diz a ele que se eles ficarem ali, ela jura que vai procurar um trabalho, e com o que ela vai ganhar, ela pode pegar, mas nem dá tempo ela concluir, e o Paulo já vai dizendo que não, que a única coisa que ela tem que fazer é ajudar ele com a confiança dela, e que ele já decidiu que está indo para poder ter ela com ele sempre. Agora, já em casa, a Esmeralda fala para Perla que o Paulo se vai mesmo e que vai lá pro outro lado do mundo, e que diz que iria voltar, mas ela tem muito medo.
Perla, para acabar de lascar tudo e jogar a Esmeralda ali de ribanceira abaixo, ela diz que o Paulo não vai voltar e a Esmeralda, confusa, pergunta por que ele está dizendo isso. Perla fala que quando o homem que a gente ama diz que vai embora, ele não volta mais e que a pessoa espera dia após dia, noite após noite e nada, e que a única coisa que volta é a solidão, uma solidão que enlouquece. É aí quando passa um flash na mente dela, quando levaram o marido dela, ela ficou ali perguntando por que estavam levando ele e ele apenas falou que iria voltar, só que ele foi, não voltou e ela ficou ali com aquela criança nos braços. Depois ela volta ao normal ali e diz que se lembra, mas que não quer se lembrar e se levanta desesperada, dizendo que não quer se lembrar e que prefere esquecer. A Esmeralda fala que nesse caso o marido dela não abandonou ela e que separaram ele dela. Perla confirma que sim, que foi, mas ele prometeu que voltaria, mas não voltou. A Esmeralda tenta confortar ela ali, dá um tequinho nela, depois pergunta o que foi que aconteceu com a filha dela. Perla fala que tiraram ela dela e que levaram seu amor, a sua rainha, a sua filha, e que assim ela ficou louca. E depois ela diz a Esmeralda que quer saber de uma coisa, é até melhor estar louca. Então ela vai ali, pega uma boneca e pergunta se ela não quer ir ao parque passear, e ela começa a alisar a boneca ali e diz a Esmeralda que vai levar a filha dela porque ela gosta muito, chama a boneca de Renata e pergunta se não é verdade. A Esmeralda arregala o zoião dela ali e a Perla pergunta se não é verdade que ela gosta de ir no parque, e nesse momento a Esmeralda fica sem nenhuma reação. Mais à frente, a Esmeralda, que está agora ali conversando com a Jacira, ela diz a Jacira que o Paulo vai ter que ir. A Jacira pede para que ela não fique assim e que até vai ser melhor, e pergunta à gata por que ela tem que se apegar a um carinho que não pertence a ela. Só que a Esmeralda responde a ela que ela não diga isso e fala que o Paulo e ela nasceram um para o outro e que foi Deus que uniu eles dois ali naquela vida. A Jacira discorda de tudo o que a Esmeralda fala e ainda diz que um rico nunca se casa com um pobre. A Esmeralda responde a ela que ela está enganada porque até o pai dele está do lado dele e ajudando ele a procurar um emprego, só que até agora não encontrou nada. Jacira pergunta a ela se ela não acha estranho que um senhor daquele todo elegante não ter conseguido ainda um trabalho para o seu próprio filho em qualquer coisa. Jacira ainda fala que pelo menos ele mesmo poderia ter dado um emprego ao seu próprio filho. A Esmeralda fala que na verdade o Paulo, a quem ele chamava de amigos, na verdade era um monte de interesseiros. Jacira diz que o que ela acha é que esse velho é mais falso do que uma nota de 3 e que ele só está enganando o filho.